me adotou. Teu amor me encontrou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. És exaltado aqui, Senhor. És o único Deus, o único Rei, o único Rei. Glória a Deus. Glória a Deus, você que está aqui presente nessa noite, peço que você se achegue, você que está nos assistindo, você que está participando conosco dessa rede. Nós queremos iniciar nossa rede de confronto nessa noite, já buscando a presença do Senhor. Nosso maior desejo neste lugar, nesta noite, nesta hora, nesta live, nesta rede de jovens, é buscar a presença do nosso Abba. Eu não sei qual foi o seu dia, o que você passou, o que você viveu, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele não nos decepciona, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós almejamos, o Senhor conhece. E eu te convido nesta hora, nesta noite, a consagrar ao Senhor esta live, a consagrar ao Senhor a nossa rede nesta hora. Comece a adorar ao Senhor, comece a dizer ao Senhor: Deus, eu consagro a Ti este culto, eu quero entregar a Ti o meu melhor louvor nesta noite. Que o meu coração possa Te adorar, eu possa me render, Senhor, porque eu preciso de Ti, não é o Senhor que precisa de mim, eu preciso do Senhor. A minha vida, a minha alma, a minha fé, a minha saúde, a minha mente, tudo clama por Ti, Senhor. Nós não temos nada a não ser o Senhor. A nossa esperança viva está em Ti, é o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação, e nós queremos consagrar a Ti este sábado, esta live, esta rede, Senhor. Nós Te pedimos, nós clamamos, venha a presença de Deus sobre este lugar, começa a pairar sobre este lugar, Senhor, começa a tocar vidas, começa a tocar as nossas vidas. Queremos ser cheios do Senhor, nós queremos ser tomados pela Tua presença, nós queremos ser abraçados pelo Teu amor. Passa por aqui nesta hora, passa por aqui, passa na casa de cada um que está nos assistindo, que está participando conosco. Passa, Senhor, passa com a Tua presença, passa com a Tua presença. Vem nos constranger com Teu amor, vem nos constranger com Teu amor, vem me constranger com Teu amor. Jesus, Jesus, vem me constranger, vem me abraçar, vem nos amar, vem nos constranger. Uou, vem me constranger, constrange-nos, Senhor, vem nos constranger com Teu amor. Tu és a nossa fonte de vida, de vida. Oh, oh, Jesus, Tu és o Rei. Te adoramos, Senhor, nós exaltamos Teu santo nome. És bem-vindo, o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, subir este lugar sem que a Tua presença esteja conosco.
Ai de nós sem a tua presença, Pai. Ai de nós, Senhor, sem a tua presença. Oh Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso amigo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos nos render a Ti nesta hora, nesta noite. Tantos procurando a paz, tantos procurando, Senhor, salvação, e nós temos, ó Pai, obrigado. Adoramos a Ti, adoramos a Ti. Seja entronizado nesta noite. Seja entronizado nos nossos corações. Seja entronizado aqui, seja entronizado, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. De nada vale estarmos aqui sem Ti. De nada vale estarmos aqui. De nada vale eu sair de casa para vir, se o Senhor não vier também. Oh, mas como o salmista disse, hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Rei, vamos à casa do Senhor. Oh, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Rei. Estamos na casa do Rei, queremos te adorar, Senhor. Oh, hoje me alegrei, hoje me alegrei, yeah. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, yeah. Obrigado, oh, te agradecemos, te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos. Vamos começar agradecendo ao Senhor. Jesus, antes do milagre da multiplicação, Ele deu graças ao Senhor pelo que Ele tinha. O próprio Jesus. Vamos dar graças? Graças te damos, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, cada um que veio, cada um que está nos assistindo, está participando conosco. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradeça comigo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, mais um dia de vida que chegamos aqui andando, chegamos aqui com saúde. Tantas coisas que podemos agradecer ao Senhor agora. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Te louvamos. Nós queremos ser cheios da Tua glória, Senhor. Quero ser batizado. Obrigado, Senhor. Exaltamos ao Senhor. Tu és o Deus digno, santo, poderoso. O Senhor é poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o seu coração, a sua vida possa adorar ao Senhor nesses dias. Esses dias que nós ouvimos tanta coisa ruim, as pessoas estão em busca de paz. E Jesus disse que a paz dele Ele nos dá, não a paz igual ao mundo dá, porque o mundo não tem a paz que Jesus tem. Que o seu coração, a sua vida seja cheia desta paz, de alegria, de gratidão. Que o seu coração possa adorar o Senhor nesses dias, enquanto todos estiverem reclamando, sentindo dores talvez. Adore ao Senhor com a sua vida, amém? Adore ao Senhor com a sua vida. Você pode fechar os teus olhos por um instante. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, este momento, Senhor Jesus, que nós vamos receber a Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada um. O Senhor conhece, meu Pai, a vida do ministrador desta noite e a palavra que o Senhor colocou no coração dele. Que seja de bênção, Senhor, para as nossas vidas, que possa edificar os nossos corações, Senhor, que o nosso coração seja terra fértil para receber a Tua palavra. Arranca dos nossos ouvidos agora toda voz que não vem de Ti, todo pensamento que não vem de Ti, toda motivação errada, cai agora diante da Tua luz,
diante da tua grandeza, da tua majestade, Senhor, e que brilhe aqui, e que nós possamos ouvir aqui somente a voz do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui podem se assentar, você na sua casa também, se estiver de pé, pode se assentar no seu sofá, na cadeira da sua mesa, amém? Fique à vontade aí na sua sala, ou no seu quarto. Ô Silvano, glória a Deus. Paz igreja, paz irmãos, paz jovens, paz família. Glória a Deus pela sua vida, irmãos. Quero compartilhar algo bem breve aqui, a respeito de dízimos e ofertas. A gente vai estar passando aqui para o pessoal, quem quiser ofertar e dizimar nessa noite também. Mas para você que está em casa e para você que está nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube, eu queria deixar uma palavra para você. O Paulinho falou aqui algo muito interessante a respeito de Jesus, quando ele falou ali da primeira multiplicação dos pães, que ele deu graças a Deus. Isso só confirmou mais uma vez o que eu queria ministrar para vocês nessa noite. Lá em João 6, queridos, a partir do versículo 1, no versículo 15, você vai encontrar a história da primeira multiplicação dos pães. E algo muito interessante, tem um personagem ali muito importante naquela passagem, que é um jovem, é um rapaz, que ele entrega os 5 pães e os 2 peixes para o Senhor fazer a primeira multiplicação dos pães. E eu quero profetizar sobre a tua vida, acreditar que você, nós somos esse jovem que entregou ao Senhor os 5 pães e os 2 peixes. Você acredita? Quando você dá uma lida naquela passagem ali, a Bíblia só contabilizou 5.000 homens. Ela não contou com os homens, as mulheres e as crianças, na verdade. Então, a multiplicação aconteceu ali porque alguém entregou algo. E esse algo, falando aqui para vocês nessa noite, que estão nos acompanhando aí, talvez seja os nossos 5 pães e 2 peixes, queridos, jovens, né? Deus, nessa noite, Ele quer confirmar essa palavra no nosso coração, para nós continuarmos com um coração grato a Ele. Um coração que divide, não só com a nossa casa, com aqueles que estão ao nosso redor, mas com os nossos irmãos. Olha como é interessante. Aqueles 5 pães e 2 peixes que estavam com aquele rapaz, com aquele jovem ali, eles supriam toda a necessidade dele e talvez da família dele. Mas aquele jovem, ele teve uma visão mais ampla. Ele olhou ao redor, ele viu diversas pessoas assentadas e Jesus falou para os seus discípulos, quando os seus discípulos falaram para ele assim, olha, despede a multidão para eles irem já comprar os pães, alimento para eles, porque já está ficando tarde. Jesus falou assim, não, nós vamos alimentar eles. E é tão importante isso, querido, para o nosso tempo, porque hoje, eu e você, nós somos esse jovem que talvez estamos agora com os nossos 5 pães e 2 peixes. Jesus está falando para você assim, olha ao seu redor. Esses 5 pães e 2 peixes que você tem na mão pode não só abençoar a sua casa, mas pode abençoar todos que estão ao seu redor. E isso é o nosso dízimo, isso é a nossa oferta. Eu quero dizer para você, igreja que tem nos acompanhado, igreja videira, os nossos irmãos, o seu dízimo e a sua oferta não tem tocado só na sua vida espiritual, não tem só abençoado a sua casa, mas todos os trabalhos sociais que essa igreja está empenhada nesses dias, mais do que a gente estava anteriormente. Queridos, a gente teve aqui, num tempinho atrás, na última arrecadação que nós fizemos, a Videira Solidária, mais de 1 tonelada arrecadada de alimentos. E sabe o que é isso? Isso é o seu dízimo, é a sua oferta, é o seu amor, é o seu compartilhar com o próximo. E como é importante continuar abençoando a casa de Deus, não só falar de princípios como gratidão, falar que isso é um mandamento para nós, mas eu quero abranger mais um ponto importante, que é quando você entrega ao Senhor. Isso que você entrega nas mãos dele, isso ele multiplica e isso ele compartilha com todos. E isso é o que tem acontecido nesses dias. Eu quero dizer a você, igreja videira, irmãos que estão aqui nos acompanhando, que o seu dízimo, a sua oferta tem tocado em outras vidas nesses dias também. Tem tocado em pessoas que talvez você não conheça. Você vai falar assim, cara, eu queria ajudar alguém, talvez eu não alcance agora, talvez eu não possa me locomover por causa da pandemia, mas eu quero dizer que o seu dízimo e a sua oferta tem tocado outras vidas. E isso é motivo de gratidão nesses dias. Então, seja como este jovem que está lá em João 6, do versículo 1 ao versículo 15, que ele compartilhou, ele entregou. Continue dizimando, continue ofertando. Eu não sei, mas eu acredito que está passando aqui atrás
as contas da igreja, que você pode fazer o seu depósito. Se você quiser fazer pelo app do seu banco, faça o seu depósito. Talvez você não consiga fazer por algum meio digital, então procure seu pastor, procure seu líder de célula, mas continue, querido, com esse coração grato, sabendo que é um mandamento do Senhor também para as nossas vidas. E eu digo isso com muita gratidão. Igreja Videira, nós temos tocado muitas famílias com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Então continue abençoando o reino, continue entregando ao Senhor aquilo que é dele. Amém? Então Deus abençoe. Vamos continuar aqui a nossa rede nessa noite. E eu quero passar para o nosso pastorzão X. Como nós vamos receber o nosso pastor? Glória a Deus. É melhor pôr na frente. Vamos colocar aqui na frente. Amém. Deus abençoe vocês. Acender a luz. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Deus seja louvado por essa noite, por esse tempo, de podermos estar juntos aqui, né? Louvando ao Senhor, buscando a face, a presença de Deus. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz, assim, contente com esse tema do qual nós vamos conversar, né? Vamos estar conversando aqui, né? Alguns amigos vão participar hoje aqui conosco também, vamos fazer um painel aqui, algumas perguntas para eles, né? Que vai ser, daqui a pouco vai subir aqui, né? O Caio e o Boy. E também eu quero, antes disso, né? Ministrar algo, né? Ao nosso coração, aquilo que Deus tem gerado no meu coração a respeito desse tema tão relevante, esse tema tão importante, que dá um norte para a nossa vida. Eu lembro que durante esse tempo, né, de quarentena que estamos fazendo as lives, eu já falei a respeito de propósito, e hoje vamos estar falando novamente, porque, queridos, é um tema sempre atual dos nossos dias, né? É um tema que sempre nos traz um gelo, né, dentro de nós, né? Nos traz, puxa, será que eu estou vivendo o que Deus tem para mim? Será que eu estou vivendo o meu propósito? Será que eu estou vivendo? Será que eu já me descobri o que eu estou fazendo de fato é o que Deus tem reservado e pensado para mim? Quem nunca se perguntou ou não se pergunta até hoje a respeito disso? Ainda mais quando às vezes as coisas não estão de acordo com aquilo que a gente pensa ou imagina. Então vamos estar falando um pouco a respeito disso nesta noite aqui também. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por esse tempo, por esse culto, por tudo que Ele já nos proporcionou essa noite e por tudo que Ele vai fazer ainda, em nome de Jesus. Pai, somos gratos ao Senhor, meu Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, por esse culto, por esta live, cada vida, Deus, que está aqui presente, por cada vida, Deus, que está em sua casa também recebendo, Senhor, esta palavra, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor visite, Deus, as nossas vidas, ó Pai, nós te damos total liberdade, Espírito Santo de Deus, assuma o controle de tudo, meu Pai, visita cada vida aqui, cada vida em sua casa, que seja tocada e marcada pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Nós sujeitamos esse tempo diante de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Entrega para mim, para a Regiane, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu sou muito feliz, né, de poder estar aqui hoje compartilhando algo tão relevante, tão importante para as nossas vidas, né? Então, assim, né, descobrindo o seu propósito. Eu li algumas coisas a respeito, escutei algumas pessoas importantes falando a respeito desse tema também. E claro, né, a palavra de Deus, que é o norte total. Faz tempo que saudade, né, de ver o Joãozinho aqui trazendo água. Ô glória, ô bênção, né? Está de máscara, Joãozinho? Ah, a máscara é preta, então tom sobre tom aí deu essa aqui, isso aqui não vamos falar, né, racista, essas coisas, queridos, é só uma brincadeira, tá? Meu irmão aqui, né, que é quando grava as coisas, né, tem que ter esse cuidado. Mas amém, irmãos, vamos lá. Descobrindo o seu propósito, né? Eu vi um estudo, queridos, muito interessante, né? Uma colocação bem bacana a respeito disso, que é assim, né? O propósito da montanha. Depois você pode pesquisar e também ver a respeito desse estudo, a respeito disso. Então fala assim, né? Que o nosso propósito
o nosso propósito central para a nossa vida é o quê? É subir a montanha, é atingir o pico dela para a nossa vida. E às vezes, querido, na minha vida e na sua vida, existe uma montanha para cada um de nós escalarmos elas, para subirmos ela. E Deus, Ele tem uma montanha para você subir, algo exclusivo, reservado para você. E então, vamos estar falando a respeito disso, né? O propósito da montanha. Então assim, o propósito é o quê, né? É a montanha aonde eu devo chegar, é o lugar aonde é a caminhada que eu tenho que percorrer, para o qual eu fui criado, eu nasci. Esse é o meu propósito. E se nós lemos a palavra de Deus lá em Salmo, que esse Salmo, irmãos, ele é muito lindo, ele é poderoso, ele é maravilhoso, né? Esse Salmo 139, lá Salmo 139, versículo 16, diz assim, ó: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então olha aí, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, o que Deus tem ao meu respeito, ao seu respeito. Olha que propósito lindo, maravilhoso, quando ainda nenhum desses dias, ainda quando nós não éramos nada, nem formados, o Senhor já tinha escrito e determinado tudo ao meu respeito e ao seu respeito, todos os dias da nossa vida. Então você precisa primeiro acreditar nisso, acreditar que Deus tem um propósito em sua vida, acreditar que Deus tem algo exclusivo e separado para você, meu querido, minha querida. Acredite nisso. Então o propósito é o quê? É esta montanha, esse alvo do qual nós devemos subir. E ali dentro disso, depois nós temos o quê? A visão. Ou seja, a visão é aquilo que eu já posso enxergar. Então você já viu a sua montanha, você já sabe ali aonde você tem que ir, já tem a visão do que você precisa fazer, a necessidade de você subir essa montanha da vida. E você, queridos, para poder subir ela, você precisa estipular em sua vida metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por quê? Quando você estipula uma meta, você vive em prol desse propósito, você vive em prol dessa busca diária. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, para você descobrir o seu propósito, para você saber o porquê que você foi criado, você tem que buscar isso aonde? Aonde, igreja? Em Deus. Em Deus. Para você se engajar nessa visão, para você colocar essas metas sobre a sua vida. E como é que eu busco em Deus? Irmãos, é fato isso. Por isso esse tempo, tudo isso que Deus está proporcionando de nós vivemos na nossa vida. Como eu acredito nisso, e isso é uma verdade. E esse Salmo 139 ele fala disso, do cuidado de Deus, e que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando de tudo nas nossas vidas. Então você precisa, irmãos, mergulhar em Deus para descobrir o seu propósito, se trancar com Ele, buscar a face, a presença dEle, ouvir a voz dEle ao seu coração, e de fato Ele vai nortear para você tudo que Ele tem reservado e separado para a sua vida. E aí dentro disso você vai estipular essas metas para a sua vida. Então quais são essas metas para descobrir o propósito de Deus, irmãos? A meta da leitura da palavra, a meta de separar um tempo para a oração, a meta de você se fortalecer em Deus, de você se alimentar, para depois você oferecer esse alimento ali para outros. Então é isso que você tem que fazer e buscar isso diariamente da sua vida, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente, conforme o rio corre para o mar, é algo natural, é conforme de fato o nascimento quando nós nascemos ali, você vai aprendendo tudo, aprende a alimentar, aprende que você precisa chorar para demonstrar ali que você está sentindo uma dor ou fome ou algo do tipo para os seus pais. Essa é a linguagem que o bebê ele usa ali, o recém-nascido, é o choro, que ele demonstra que tem algo de errado. Então assim, você vai aprendendo a se relacionar, depois você aprende a falar, depois você aprende a andar, e assim vai, cada fase, cada etapa da sua vida, sem atropelar nenhuma delas.
Então, nós precisamos entender que Deus, Ele não é um Deus imediatista ao meu ponto e ao seu ponto, porque nós somos assim, mas o reino de Deus, Ele não é assim, tudo de Deus Ele vem, no tempo certo e na hora certa. Deus Ele não tarda, Deus não se atrasa, Deus não perde a hora, Deus vem na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Então você precisa trabalhar todas essas questões na sua vida, e depois, irmãos, vem a questão do quê? Do chamado, né? O chamado, queridos, é o quê? É o convite de Deus para nós. Deus, Ele nos chama para quê? Para se encontrar com Ele na montanha. Então você ouve a voz de Deus, você ouve o chamado de Deus para a sua vida, para o quê? Para buscar esse propósito, para viver esse propósito, e aí você dá ouvido. Em Apocalipse fala, nós podemos ver aqui, queridos, vários textos, vários personagens da Bíblia. Eu sempre gosto de ilustrar e falar lá de Pedro. Se a gente ler lá no livro de Lucas, né, no livro de Lucas fala ali de quando Jesus ele chega ali para Pedro, eles estão pescando, não pescaram nada, mas aí Jesus dá uma palavra, Pedro lança a rede, e vem aquela multidão, vem aquela montanha de peixes ali, e ali Pedro se prostra diante dele, fala para ele se afastar, porque reconhece o senhorio que há no Senhor Jesus, reconhece que Ele é Deus, mas o Senhor fala, Pedro, né, depois até muda o nome dele, disse para Pedro, olha, você agora vai ser pescador de homens. Aí você lê lá em Atos, queridos, lá em Atos 2, lá no final do capítulo, lá Pedro pregando para a multidão após receber o Espírito Santo, ele passa o quê? Aquela primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Então Pedro ali ouviu o chamado de Deus para a vida dele, e ele foi cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ali quando Deus ele chamou, ele já deu ali para Pedro o que ele tinha para Pedro, olha, você agora vai ser pescador de homens. Então assim, Deus ele faz arder no seu coração, faz queimar o propósito dele, a direção dele, o que ele tem reservado para a sua vida. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve o que é o chamado de Deus para você, o que Deus tem reservado para você subir cada vez mais a montanha, né, que é o propósito de Deus para a sua vida. E ali, querido, dentro do chamado, após isso nós temos o que? A nossa vocação. O que é a vocação? A vocação é aquilo que eu já tenho, aquilo que eu carrego, né? É a nossa mochila daquilo que nós precisamos ter, aquilo que o Senhor ele já nos deu por causa da sua maravilhosa graça. Então Deus ele tem sim uma mochila separada para cada um de nós. Mas irmãos, quero te dar uma boa nova, não precisa ficar com ciúmes ou com inveja, ou querer carregar a armadura ou a mochila de outro, não, Deus tem algo separado e reservado para você, não tem uma vocação melhor ou maior do que a outra, não, cada uma tem que viver a sua, cada um tem que viver o seu, que ele trazendo isso para o corpo humano, é simples assim. O cérebro, irmãos, é algo maravilhoso, que dá o comando para tudo, mas o cérebro por si só, ele não pode movimentar um dedo, se não tiver um dedo ali naquele lugar, ele precisa do dedo, ele dá o comando, mas se não tiver o dedo para executar, não valeu de nada o comando que ele deu. Então não precisa invejar, não precisa nada disso, viva pela sua vocação, usa aquilo que Deus ele te entregou, aquilo que Deus ele te deu, e isso é tão forte, queridos, e tão importante. Por quê? Quando nós estamos no lugar certo, com aquilo que nós recebemos e fazendo as coisas certas, que Deus ele nos chamou, as coisas acontecem, você começa a ver as coisas andar na sua vida, as coisas progredir, sabe aquelas coisas que alguém tem dificuldade para fazer, mas você vai lá, chega lá e resolve, é porque você tem aquilo que precisa para aquele momento, isso que pode ser qualquer coisa, pode ser o dom, o talento, a vocação para ministrar, pode ser para cantar, mas pode ser para organizar, pode ser para limpar, pode ser para cuidar de uma casa, pode ser para trabalhar na área de advocacia, em qualquer outra área, em qualquer situação, mas é o que? Você fazer aquilo ali como se fosse ao Senhor, como a palavra de Deus nos ensina, tudo que façamos como se fosse ao Senhor, você dá o seu melhor na sua vocação, não você usar, e é o que muitas vezes acontece, você usar tudo que Deus te deu, a mochila que Deus te deu, a bagagem que Deus te deu, para o seu próprio benefício. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, se o seu propósito não for para abençoar outras vidas, esse propósito que você está vivendo não é de Deus, esse propósito é seu, porque quando o propósito é de Deus, é para servir aos outros, é para abençoar o reino,
E quando nós vamos abençoar o reino, queridos, não está fixado aqui no local, igreja, pessoas da minha célula, não, mas é tudo, as pessoas, aquilo que Deus te deu, a vocação que Deus ele te deu, quando há o brilho nos seus olhos, de você fazer. E eu quero falar da minha experiência pessoal, a esse respeito, sobre a questão da vocação. E eu me lembro, irmãos, que eu fiz, após eu ter acabado o ensino médio, acho que passou um ou 2 anos, eu fiz o curso de CPO aqui na igreja, que é o que queimava em meu coração, o desejo de fazer esse curso, de servir no reino de Deus como obreiro, de ministrar sobre a vida das pessoas, de almejava a questão de liderar uma célula, de estar nisso. E também, eu sempre gostei de cuidar de pessoas também, e depois disso eu fiz um curso de técnico em radiologia, né? Eu sei quem não faz isso é quem faz raio-x, mas não é por causa disso que é o X não, é outra história, tá? Mas eu fiz esse curso, e eu me identifiquei nesse curso, eu gostei. E após o término dele, eu falei, puxa, eu vou fazer a enfermagem, só que aí no momento eu acabei não fazendo. Aí passou-se o tempo, fui trabalhar em uma outra área que não tinha nada a ver, e aí uma senhora que trabalhava comigo, a filha dela trabalhava no hospital do qual eu trabalho hoje. E aí eu comentei com ela a respeito, né, que eu estava buscando um melhor emprego. Eu falei, vou falar com a minha filha, mas eu nem sabia que era no hospital. E aí ela falou, você quer? Eu falei, para onde, né, para ganhar mais, a empresa maior, tudo. Aí consegui lá, entrei na área administrativa, mas eu falei, puxa vida, aquilo começou a arder dentro de mim. Eu via o cuidado com os pacientes, eu andava pelo todo o hospital, andava na UTI, em alguns outros setores, eu via as pessoas cuidando, aquilo ali queimava dentro de mim, o desejo de fazer aquilo também. E aí foi onde eu fiz o curso, né, e hoje, já fazem 7 anos que eu trabalho com isso, né? Então, o meu trabalho é cuidar de gente, né? É cuidar tanto da igreja como no meu trabalho secular, né? Mas, queridos, isso me traz satisfação. E é tão bom quando você consegue juntar e linkar aquilo que é a sua vocação, tanto para o reino como para fora do reino. E nós podemos fazer isso. Mas por quê, queridos? Quando a sua prioridade não é o dinheiro. Porque se a sua prioridade for o dinheiro, você só vai em busca daquilo que te dá dinheiro, não que te dá satisfação. E aí sempre você vai estar em conflito, porque sempre vai haver uma insatisfação na sua vida. Então você precisa viver pelo seu propósito, por aquilo que Deus ele te chamou. Por quê? Isso vai trazer satisfação para a sua vida. E queridos, eu vou te dizer uma coisa aqui, a minha prosperidade não vem daquilo que eu faço, mas vem do meu Deus, do meu Senhor, amém? Porque eu fui chamado para isso, tem outros que foram chamados sim, para ser empreendedores, para ter empresas, para ter outros negócios, né? A gente está aqui, né? Tem alguns aqui para advogado, beleza, gente que ganha dinheiro na vida, mas essa não foi, não foi o meu legado, é outro, mas não que não ganha, porque a minha prosperidade vem de Deus, ou seja, eu tenho minhas necessidades supridas, e Deus sempre dá algo a mais. Então, queridos, busque em Deus, busque no seu quartinho, o seu propósito, a sua vocação, porque você vai ver como isso vai te trazer satisfação para a sua vida, e pode sim linkar tudo, porque a minha vocação não é só para servir ao reino, as pessoas aqui, mas é para servir ao mundo, é para servir as pessoas. Hoje eu vi algo assim muito interessante, é uma palavra do pastor Josué Gonçalves, né? O pai do Douglas Gonçalves, lá do Desescope. Ele fala assim, né, que tudo que é criado é para resolver um problema. E como isso é verdade, irmãos? Você vê assim, ó, existe um problema, as pessoas vão buscando, criando algo para quê? Para ter uma solução. Você vê a velocidade, né? O pessoal que entende até muito mais do que eu dessa questão de mídias, né? De internet, todas essas coisas. Antigamente lá era a internet de escada, né? Eu acho que quase ninguém aqui teve essa internet de escada. Ou se teve agora não vai sumir. O Caio certeza que teve, que o Caio é velho. Mas assim, o Joe também. O Joe só fala que é novo, mas é velho. Certeza que viu internet de escada. Fica tranquilo, Joe, a Verônica não vai desistir de você mais. Então sabe que era assim hoje, irmãos. Hoje já, aqui no Brasil é 4G, mas em tem outros lugares já 5G em vários lugares. Tem mais do que 5G de internet ou não? É o máximo ainda, né? Mas já tem, olha a velocidade das coisas. Então assim, as pessoas, por quê? Para cada vez mais fazendo algo mais rápido, algo mais imediato. Por quê? É a velocidade das coisas. Então existia um problema, as pessoas buscam solução. Então o que eu quero dizer com isso? Que você é a solução na vida das pessoas. Você é a solução da sua casa.
Você é a solução do seu trabalho, você é a solução da sua faculdade. Irmãos, nós somos a solução para o Covid-19. Como assim a solução? O remédio é para as almas, para as vidas. Queridos, essa semana eu vi algo muito triste lá no meu trabalho. Nós estávamos lá cuidando de um paciente numa quarta-feira, queridos, e na quinta ele já veio a falecer. Não era nada de relacionado à Covid, mas assim, era uma outra doença. Mas devido a tudo isso que tem se falado constantemente, diariamente, a pessoa fica se alimentando disso, e aí ela tem um outro problema de saúde, ela não vai no hospital, ela não busca ajuda, não busca saber o que é, e infelizmente acaba morrendo. E era um jovem, queridos, de 31 anos, triste demais isso, mas é porque a falta de informação, a falta de buscar, a falta de ir atrás, de cuidar, porque absorvendo tudo isso que está sendo passado diariamente nas TVs também. Então, queridos, nós precisamos estar linkados e trabalhar cada vez mais. Não é porque você tem uma mochila, né, os seus dons, que você não tem que aprimorar eles, não. Você tem que buscar cada vez mais, né? Às vezes eu via lá a entrevista do Pelé, né, que foi um grande cara, né, o maior jogador de todos os tempos. Ele fala o quê? Que ele treinava constantemente para aperfeiçoar. E hoje, né, tem um outro jogador, né, o pessoal agora não vai concordar tudo comigo, né? Mas para mim é um dos melhores até hoje, né? Cristiano Ronaldo. Irmãos, ele dá baile na molecada que vai treinar com ele. Ele dá baile. Porque o cara está buscando aperfeiçoar cada vez mais o dom que ele tem. Então, às vezes você tem algo, você tem uma bagagem, mas você fica lá guardado. Não, já se satisfaz com o que você tem. Não, você pode buscar mais, você pode se aprimorar mais, mergulhar mais, e cada vez fazendo com que a sua vocação seja melhor ainda, em prol do reino de Deus. E usar ela para o reino. Como eu disse, nós somos a solução para que esse povo agora precisa. Nós temos o que eles precisam, nós temos a paz que habita em nós. Nós temos a esperança, nós temos a vida eterna. Falar isso, declarar isso para as pessoas, não se preocupar com o dia de amanhã, mas focar a vida em Deus, falar com que as pessoas possam ler, entender e viver esse Salmo 139, que é maravilhoso, que fala que Deus, Ele nos sonda e nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Não tem um canto onde nós possamos nos esconder, que os olhos dele não possam nos ver. É isso que fala esse salmo poderoso e maravilhoso. E é isso que as pessoas precisam, e é isso que nós temos. É esse, queridos, o legado que Deus tem para as nossas vidas. E outra coisa, né? A missão, queridos, é uma etapa subida. É uma fase que você cumpriu ali da sua montanha. Então, você vai em prol da próxima, busque pela próxima, é uma busca constante pelo reino de Deus. Oséias 6,3 diz, buscamos e conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. É uma busca constante que tem que ser da nossa vida, e como é bom, quanto mais nós o conhecemos, mais aprendemos que não conhecemos nada dele. Porque se você se cansar de buscar de Deus aqui nessa terra, como é que você vai passar a eternidade com Ele? Se você não tiver prazer em Deus aqui nos dias de hoje, como é que você vai ter prazer na eternidade? Vai ser um lugar entediante para você. Não, queridos, Deus é bom em todo o tempo todo. E, queridos, outra coisa que nós não devemos pular na nossa vida são o quê? São os processos. São os lugares necessários para nos aperfeiçoar, para melhorar as nossas ferramentas. Então nós devemos respeitar cada processo de Deus na nossa vida. E os dias que nós estamos vivendo hoje é um processo de Deus para as nossas vidas, é um aprimoramento de Deus para as nossas vidas. Então respeite os processos que estão diante de você. Se nós vamos pegar a palavra de Deus e ver lá, queridos, lá no início, lá na sua meninice, Deus, Ele deu um sonho para José. Mas José viveu o sonho dele quando ele teve? Não. Esse era o propósito da vida dele. Não, ele passou por todo um processo, e não foi fácil. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos tentaram contra a vida dele, venderam ele. Ele foi comprado ali por Potifar. A esposa de Potifar tentou ali atacar ele, mas ele fugiu dela. Ele foi preso injustamente. Mais uma injustiça em sua vida.
mas ali ele foi, fez o que tinha que fazer, organizou, tomou conta daquela cadeia ali, revelou o sonho daqueles homens, depois foi esquecido por aquele homem que ele revelou o sonho, depois que ele foi lembrado, mas ali ele estava lá depois, diante de Faraó, revelando o seu sonho e se tornando o segundo homem mais importante da terra daqueles tempos, e passa-se o tempo, os seus irmãos estão lá diante dele, e tem um grilo aqui, é o Joe? Não. Está tudo certo. Então assim, passa-se, queridos, o tempo, passa-se o tempo, e ali está ali, o sonho dele acontecendo, os seus irmãos, seus pais, seu pai, se prostrando diante dele, mas ali, queridos, algo assim que é muito forte, quando a pessoa ela entende o seu propósito, ela entende o processo da sua vida, ela vive todas as suas fases, ele foi aprimorando a sua vocação, ele foi aprimorando o seu chamado, tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele, foi subindo ali, parte por parte, respeitou cada missão, cada visão ali que Deus tinha para ele. Olha, essa é a visão de agora, José, vai lá e seja um bom escravo para Potifar. Olha, essa agora é a sua missão, seja um ótimo organizador aqui nessa cadeia, seja instrumento agora na vida de Faraó, agora seja instrumento, assim, ó, tudo o dom dele ali que Deus deu para ele, seja agora, ou seja, ele treinou ali, ó, em organizar a casa, organizar a cadeia, depois organizar o mundo da época. Toma conta de tudo agora, entendeu, queridos? Cada processo da sua vida, calma, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. E ali chegou um grande dia, onde ele estava ali, com tudo ali na mão, o sonho se cumpriu, mas ele fala em Gênesis 50, diz assim, ó, 19, respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, que se conserve a nossa geração, o nosso povo. Olha que algo maravilhoso, que algo tremendo. Ele foi usado por Deus diante de todo aquele processo. Ele podia falar, questionar: Deus, cadê o sonho que o Senhor me deu? Olha agora, o Senhor me deu um sonho, eu revelei para os meus irmãos, achei que eles iam ficar contentes, eles intentaram contra a minha vida. Não, ele respeitou cada processo, e não foi fácil, foram anos de processo, anos de injustiça, mas chegou o dia ali, que ele triunfou, não diante das pessoas, mas triunfou em Deus, porque viveu o propósito de Deus, porque se ele também fosse uma pessoa amargurada, rancorosa, ele ia mandar exterminar ali, a família dele, mas não, como ele diz aqui, o mal que tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então, queridos, acredite no processo de Deus, acredite no seu propósito, acredite na sua vocação, acredite naquilo que Deus ele te chamou, e viva por isso, viva por esse propósito, viva com aquilo que Deus ele te deu, a bagagem que Deus te deu, a mochila que Deus te deu, é o que você precisa. Você não precisa ser nada além daquilo que Deus ele tem para você. É isso que você tem que viver, é nessa área que Deus ele quer te usar, em nome de Jesus. E outro texto, queridos, fala também, maravilhoso, é de Esther 4, versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, queridos, ali tem a história da Esther, ela foi ali, substituiu a Vasti e tal, que não quis estar diante do rei, e ela foi ali um instrumento de Deus, porque havia um decreto para matar todos os judeus, por causa de um desafeto, né, do seu tio Mardoqueu, com um dos principais do rei, né, um dos homens que organizava ali todo o exército do rei, conselheiro, foi e fez esse decreto para matar todo o povo judeu. Mas aí nesse dia, a rainha Esther, ela foi ali, se pôs ali, ela intercedeu pelo seu povo diante do rei, e ali se cumpriu o propósito de Deus na vida dela. Então ela passou por todo um processo para que esse dia fosse cumprido. Então, queridos, viva o propósito de Deus para a sua vida, se descubra em Deus. E uma coisa que eu quero falar aqui para a gente terminar essa parte, irmãos: não terceirize
a questão de descobrir o propósito para a sua vida. O que é terceirizar? Eu descobri o propósito para a minha vida. É você colocar essa responsabilidade na vida de outra pessoa. É você colocar essa responsabilidade, eu quero que o meu pastor, que o meu líder, que o meu colega, que essa pessoa fale o que Deus tem para mim, não, Deus quer falar com você, Deus quer falar o seu coração, Deus quer bradar isso dentro de você. Então não terceiriza isso, se tranca sim, busque sim a Deus, e Ele vai revelar ao seu coração o que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Então sabe, irmãos, se descubra no Senhor, se descubra o seu propósito, que você vai ver como isso vai trazer um norte total para a sua vida. Você vai entender que você não é mais um no meio da multidão, mas que você é alguém especial, exclusivo para Deus, em nome de Jesus. Eu só quero ler um salmo, queridos. Esse salmo aqui, eu meditando aqui nele hoje, assim, Deus falou muito forte, profundo assim ao meu coração, e eu queria deixar esse salmo para a gente finalizar essa parte aqui. Diz assim, o Salmo 139, olha que salmo maravilhoso. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito, sabe quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos, Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe tudo o que faço, antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer, vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a Tua mão, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é impossível escapar do Teu Espírito, não há como fugir da Tua presença, se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também, se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, Tua mão me guiará e Tua força me sustentará. Eu poderei perder a escuridão que me esconde e a luz ao meu redor que se torne-se noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Para Ti, a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em Teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os Teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, Tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afaste de mim assassinos, eles blasfemam contra Ti, Teus inimigos usam Teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que Te odeiam, não devo desprezar os que se opõem a Ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois Teus inimigos são os meus inimigos. Examine-me, ó Deus, e conheces meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que Te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Ou seja, queridos, conduzir diante da montanha do propósito, conduzir naquilo que Deus tem reservado para nós. Esse salmo ele é maravilhoso, fala da plenitude de Deus, fala do conhecimento de Deus ao meu e ao seu respeito, fala que tudo Deus criou é maravilhoso. Então você é algo maravilhoso, você é algo precioso, único, exclusivo do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero, queridos, orar com vocês aqui nessa noite agora. Eu quero orar pela sua vida, que você possa entender isso, que você possa se descobrir no Senhor, que você possa descobrir o seu propósito de vida em Deus, para que você possa viver tudo que Ele tem reservado e sonhado para você, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada vida que está aqui, cada vida que está em casa, ouvindo essa palavra, Deus. Meu Pai, que estava perdida, Senhor,
Meu Pai, mas que elas possam agora ouvir a Tua voz, chamando cada uma delas, chamando para perto, Senhor, chamando, Deus, para o Teu propósito, meu Pai, chamando, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem reservado para as suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, vem de encontro com cada vida, Senhor. Vem de encontro, meu Pai, com cada um, meu Pai, desses corações, ó Pai. Ó Senhor, porque quando nós encontramos a Ti, quando nós nos descobrimos no Senhor, meu Pai, tudo se torna diferente, tudo passa a fazer sentido, nós entendemos a Tua grandeza. Nós somos, ó Pai, envolvidos no Teu amor, na Tua presença, Senhor. Então faça, Deus, com que cada vida, cada coração seja envolvido pelo Teu amor, seja envolvido pela Tua presença, meu Pai. Muda nesta noite destinos, ó Pai. Muda a vida de pessoas, Senhor. Tira todos que estão em crise existencial, Deus. Tira todos que estão em crise, meu Pai, se o Senhor existe ou não. Fale, Senhor, fale aos seus corações nesta noite, ó Pai. Que elas ouçam a Sua voz, assim como Samuel ouviu, meu Pai, a Sua voz, Deus. Que cada vida ouça a Sua voz, ó Pai. E saiba, Deus, do real motivo da sua existência. Saiba, meu Pai, o porquê que o Senhor as chamou, meu Pai. Traga, Deus, essa sensibilidade, Deus. Traga, Deus, esse desejo de Te buscar, de Te adorar, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, quebra todo sofisma, Senhor. Quebra toda mentira agora, meu Pai, dizendo, Deus, que pessoas não são preciosas, dizendo que é só mais um, dizendo que só está perdido no meio de uma multidão. Não, Senhor, não, porque o Senhor nos é exclusivamente, nós somos obra-prima das Tuas mãos, Senhor. Como diz o salmista, o Senhor nos conhece, mesmo antes de sermos formados, ó Pai. Traga, Deus, essa convicção, meu Pai, para que cada um saiba, Deus, que não é um erro da natureza, Senhor. Não importa, Deus, a maneira como se veio ao mundo, Deus. O que importa é que o Senhor as ama verdadeiramente, ó Pai. Verdadeiramente, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, adota, Senhor, que elas possam se sentir agora adotadas e cuidadas por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, abraça, Senhor, cada vida agora. Envolve cada um em suas casas, aqui também. Seja envolvida com o Teu amor, meu Pai. O Teu amor que nos constrange, Senhor. Oh, a Sua graça maravilhosa, o Seu favor, meu Pai. Que não podemos ser nem mensurados, não há palavra para mensurar. Quão grande amor Tu tem por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Cumpra, meu Pai, cada vida aqui, cada vida em sua casa agora, o Teu propósito, o Teu querer, meu Pai, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluias, aleluias, querido. Se sinta amado por Deus, se sinta cuidado por Deus, porque é isso que Deus faz. Você tem, queridos, um Deus grandão que cuida de você, um Deus que te ama profundamente, e o que Ele mais quer é se encontrar com você ao término da sua jornada, para que nós possamos declarar como Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, subi a montanha que estava proposta para mim e guardei a fé. Estou com o Eterno, eu vivi o que Ele tinha reservado para mim. Paulo também foi chamado e ouviu a voz do Senhor, e ali mudou todo o seu percurso, mudou a sua maneira de pensar, mudou, ele transformou tudo aquele conhecimento que ele tinha, toda a sua bagagem que ele carregava, todo o seu legado ele jogou fora e passou a carregar a mochila que Deus já tinha reservado e preparado para ele. Então, queridos, viva do que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. E eu queria estar chamando agora, como nós havíamos falado, né? Queria estar chamando agora aqui o Caio e o Jefferson, vulgo boy, para nós podermos bater um papo aqui a respeito desse tema que nós conversamos hoje. Como nós vamos recebê-los, queridos? O boy está... Você não veio tocar na hora que eu cantar? Deve ser. Não posso bater palma? Não posso bater na lapela.
Glória a Deus, queridos. Vamos só organizar aqui. Irmãos, se vocês também tiverem alguma pergunta, tanto quem está aqui pode fazer, quem sabe faz ao vivo, pode fazer agora aqui, a respeito desse tema. Ó, o irmão já quer fazer, calma aí. E também você que está em casa, pode estar mandando aí. Não sei se vamos conseguir responder todas, porque já temos algumas aqui. Mas, dentro do possível, então quem está aqui, pode passar aqui para a Regiane, minha esposa, aqui a pergunta, e ela manda aqui para mim. Que aí eu vejo se dá ou não para nós conseguir responder aqui, ou se também já tem algo similar, né, com o que você vai perguntar. Amém? Glória a Deus. Eu vou sentar aqui então. Eu queria água ali, ó. Pega água, não alcança a minha. Você está no meio? Pode, sem crise. Olhando para lá, né? A gente tem que treinar isso. Obrigado. Ó, Carrinho. Tira a máscara. Pode tirar a máscara, velho. Tira tudo. Põe ali pra mim, ó. Pode pôr ali, depois eu pego. Glória a Deus. Então nós fizer algumas perguntas aqui, vou estar fazendo, né, pro nosso querido Caio e o Boy aqui em nome de Jesus. Então a primeira pergunta, queridos, que eu coloquei aqui para eles, né, que quero que eles falem, né, claro, né, não é para contar a história toda da vida, tá? Mas é assim, né, como descobriu o seu propósito, e se descobriu, aí... Glória a Deus, uma boa noite a todos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma pergunta muito interessante, porque ela tem a ver com o motivo pelo qual Deus nos chamou, né? E acredito que cada um de vocês que está me ouvindo, cada um de vocês, por algum motivo Deus os chamou. Você estava em alguma situação de sua vida e naquela situação você ouviu o chamado de Deus, né? E esse chamado fez com que você reconhecesse Deus como Senhor e fez com que você entregasse a sua vida para Jesus. Eu vivi uma vida totalmente sem parâmetro, eu vivi uma vida, vou ser breve, né, como o X falou, eu vivi uma vida sem parâmetros, sem propósito, sem nenhuma perspectiva, né? E quando você vive dessa forma, independente do que você faça, você já não tem um destino final. Então é impossível você cumprir, né, o propósito de Deus se você não tem uma meta de cumprir a vontade dele. Então, quando eu me entreguei para Jesus, eu entendi que, em primeiro lugar, Deus ele tinha me separado para um propósito. E esse propósito é o propósito universal, o propósito de ser salvo, né? Porque o chamado, né, estávamos discutindo um pouco antes, né? O chamado, a primeira palavra chamado veio de Gênesis, quando Deus chamou Adão, né? Quando Deus chamou Adão após a desobediência, após o pecado, foi para quê? Foi para saber como ele está e já descrever o plano da salvação, o plano, né, de redenção, de recuperação do homem no estado anterior, né? Então, quando Deus nos chama, Ele está nos chamando para esse propósito de salvação. Mas para nós cumprir esse propósito de salvação, a gente precisa entender que Deus ele separou para mim, para você, um chamado, né? E como eu identifiquei esse chamado na minha vida? Quando eu vi que eu poderia ser útil em alguma coisa. Porque talvez você está aí me ouvindo e você olha e fala, nossa, mas tanta gente faz tantas coisas, né? Tanta gente tem tantos dons, tantas situações importantes. Eu não presto para nada. Eu não sei fazer nada, né? Antes de mais nada, querido, eu queria que você não comparasse nada. Porque no reino de Deus, a comparação atrapalha, né? Aquele irmão que está cantando, ele não é maior e nem menor do que aquele irmão que está simplesmente evangelizando, que está simplesmente numa conversa. A pessoa tem um dom de ganhar as pessoas, né? E ambos são importantes no reino de Deus para cumprir o chamado de Deus. E eu percebi em mim que eu tinha muita facilidade em fazer amizades,
muita facilidade em conversar, até demais, né? Algumas pessoas até me falam, você quando começa, né? E isso, assim, eu não sabia dessa qualidade, eu não conseguia identificar, né? Talvez você está se queixando dizendo, mas eu não consigo identificar o dom que Deus tem para minha vida, o chamado, né? O propósito, eu não consigo identificar isso, né? Eu comecei a identificar isso na minha vida, queridos, quando eu passei a entender a importância de ter intimidade com Deus, a importância de reconhecer os meus erros, de reconhecer as minhas debilidades, né? Tem um versículo que eu acho tremendo, que é Salmos, capítulo 25, versículo 14, que diz assim, que o Senhor, aquele que teme o Senhor, Deus revela a eles os seus consertos, né? Ou seja, Deus, ele tem muitas coisas para revelar para mim e para você, mas precisamos entender que é preciso temer a Deus, ter intimidade com Deus, se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu estou aqui para saber o que o Senhor quer da minha vida, porque se nós não tivermos essa preocupação, vai ficar muito difícil você entender o que Deus quer de você, e principalmente, perceber que suas habilidades podem sim ser usadas para o reino de Deus, para cumprir o teu chamado em prol do maior propósito, que é de ser salvo e de salvar outras pessoas também. E quando eu descobri isso, queridos, eu passei a observar a minha vida, os acontecimentos, né? E eu percebi que essa questão da comunicação poderia me favorecer, né? Tanto que eu estava muito confuso em qual curso, né, iniciar na faculdade, né? E eu lembro que quando eu me inscrevi para o vestibular, eu me inscrevi para engenharia civil. Falei, não, eu quero ser engenheiro, tal, mas assim, uma questão que eu olhava somente o lado de prestígio, o lado bom, o lado das coisas, mas sem atrelar isso ao propósito que Deus tem na minha vida. Mas isso começou a pesar. Eu lembro que um dia eu vim para a igreja, na oração aqui do início do culto, Deus começou a falar comigo, não é isso que eu tenho para a sua vida. Então eu comecei a falar com Deus, revela para mim o que o Senhor tem na minha vida. E eu comecei a refletir, né, sobre as minhas qualidades, sobre o que eu posso contribuir dentro daquilo que Deus me deu, e eu entendi que eu poderia usar a comunicação. Eu cheguei a trabalhar fora, né? Eu tenho uma certa habilidade com a língua inglesa, então eu consigo me virar com o inglês. Então eu comecei a falar, eu preciso usar isso, né? Tanto para me aprimorar, né, quanto para ganhar vidas, para identificar o meu chamado. E hoje eu trabalho com atendimento, hoje eu trabalho numa universidade, ali eu presto atendimento, ali eu atendo vários tipos de alunos, candidatos, faço matrículas, encaminho processos a setores. Então você tem que ter interpretação daquilo que está sendo trazido para você, para que você leve com maior cuidado para o setor que vai receber. Então essa questão da comunicação, essa questão de conversar com as pessoas, de você se expressar, é uma questão que Deus, ele tem me favorecido. E eu concluí o curso de letras, um curso que eu jamais imaginei que eu iria fazer, mas é um curso que eu olhei e eu vi, isso tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com as habilidades que eu vejo que eu tenho condições. E isso tem me ajudado, gente, porque na comunicação, na conversa, na forma de se expressar, você prega a palavra, você coloca, né, para outra pessoa aquilo que você tem de melhor. E eu me identifiquei nisso, eu vejo que isso tem contribuído para cumprir o propósito de Deus, e consequentemente, né, me entreguei para as atividades, né, na igreja. Hoje, graças a Deus, eu sou obreiro da casa do Senhor, né, porque isso tem me favorecido para poder trabalhar ainda mais no reino de Deus, né, também como obreiro. Não que você precisa ser obreiro para cumprir o propósito, mas se você buscar em Deus o que Deus quer de você, acredite, queridos, Deus vai pedir para que você trabalhe para a obra. Amém. Né? Então, primeiro conselho que eu dou nessa questão seja sensível para observar o que Deus quer de você. Não deixe o seu desejo, o seu ego, até mesmo as suas vontades direcionar, que aí você vai ver que Deus vai falar com você e você vai entender o que Deus quer da sua vida. Amém. Glória a Deus. Mais um objetivo. Pastor X e o Caio já disseram tudo, né? Vou tentar resumir um pouquinho. Sempre quando fala sobre propósito e chamado, eu lembro da passagem dos talentos, né? Que está em Mateus 25:14, que fala que Deus, ele dá
a cada um aquilo que segundo a sua capacidade, né? Ele deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Então eu entendo que o propósito de Deus ele vai ser um só para a nossa vida. Uma vez o pastor Miguel ele ministrou na igreja do Parque do Carmo, meados de 2008, ele ministrou sobre isso, sobre o plano de Deus, sobre o propósito de Deus. E ali foi quando a gente entendi que o propósito de Deus é um só, que Deus ele tem o propósito de nos salvar, como o Caio falou. O chamado é como o pastor falou, que é a nossa mochila. Para explicar facilmente aqui para vocês, igual a gente estava conversando, a gente tem um propósito de chegar até a estação Barra Funda. Tem gente que consegue ir para lá andando, tem gente que consegue de bicicleta, tem gente que consegue de ônibus, tem gente que só consegue de metrô. Eu não sei de bicicleta, não sei de ônibus, só de metrô. Eu que sou gordinha, só de metrô, né? Eu não vou aguentar, o pastor vai de bike. Mas cada um segundo a sua capacidade. O propósito é um só, é chegar aonde? Na Barra Funda, certo? Só que cada um tem a sua mochila e a sua capacidade para poder chegar até lá. Então, aí vem o nosso chamado realmente, o dom que Deus ele deu para a gente. Eu achava que tudo que eu podia fazer para Deus, aquilo já estava garantido a minha salvação. Eu participei de 5 ministérios de uma vez só dentro da igreja, quando eu cheguei. E essa ministração fez eu prestar atenção, que não adianta eu ser do coral, do teatro, fazer rap, dançar, e participar de uma célula, que nada disso vai garantir a minha salvação se eu não tiver meu coração em Deus. Porque isso as pessoas do mundo fazem, um exemplo. A pessoa ela não precisa estar dentro da igreja para desfrutar do talento dela, para mostrar o talento dela. Só que quando ela está em Deus, esse propósito ele é cumprido. Então o nosso chamado, né, é fazer aquilo que a gente sabe para Deus, aquilo que a gente sabe secularmente no nosso trabalho, para que tudo aquilo de alguma forma agrade a Deus e que tudo aquilo de alguma forma alcance outras vidas. Então, se você está no seu trabalho, você pode agradar a Deus através dele. Você pode fazer o seu trabalho e falar de Deus para alguém. Desses ministérios que eu participei dentro da igreja, eu só continuei em um, que é a minha célula, até hoje. E eu acredito que isso é o que tem salvado as vidas. De repente você ainda não descobriu realmente qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado, mas uma coisa você nasceu para fazer, que é ganhar vida para Jesus. Da sua forma, eu não sei. Tem gente que é bem extrovertido, como o Caio falou, mas tem gente que é introvertido, só que dessa mesma forma, ela consegue identificar outras pessoas que são dessa maneira e ela consegue mostrar Jesus para ela. Então, que o nosso caráter seja cada vez mais próximo de Deus, para que o propósito dele, que é a nossa salvação, alcance a nossa vida e alcance a vida de outras pessoas, através daquilo que você sabe fazer para ele. Amém? Então, através da ministração do pastor Miguel, foi quando eu entendi que tudo que eu fazia, se não tivesse Deus, não ia adiantar. Ele ministrou sobre Sansão, que Sansão, ele nasceu nazireu de Deus. Ele nasceu já com um propósito estabelecido de livrar o povo de Israel. E ele abusou disso, porque ele sabia que ele tinha chamado para isso, mas ele fez tudo de errado. Tudo que era para ele não fazer, ele fez. E quantas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe, a gente ouviu a voz de Deus, sabe qual que é o nosso chamado, e muitas vezes a gente despreza isso, usa para coisas vãs, usa a nossa força, vamos dizer, para outras coisas, para satisfazer o nosso ego e a nossa vontade. Mas quando a gente faz isso para glorificar o nome de Deus, aí sim a gente está fazendo parte do propósito que Ele tem para nós. Amém. Amém. Outra pergunta, né? Ó, cronometrar lá, ó. Tem como usar o meu dom no reino e no secular? Sim. Então responde aí. Sim, tem, porque é importante essa pergunta, porque as pessoas se sentem divididas nisso. Mas como que eu vou usar o meu dom, por exemplo? Eu vou usar um exemplo aqui. Você gosta
você é muito bom em matemática, né? E na sua vida secular, né, como dizemos assim, na sua vida com suas atividades aqui fora da igreja, você usa essas habilidades, né? Quem trabalha na área contábil, até na área administrativa tem algumas coisas, mas em gestão financeira, essas coisas, você usa bastante isso. E essa sua capacidade, essa sua habilidade no reino de Deus, ela pode agregar muito, né? Até na questão de setor de tesouraria, né? Até na questão de você ajudar muitos irmãos também que têm dificuldade, né, em educação financeira, por exemplo, fazer aí uma palestra para ajudar as pessoas a se sentir melhores e capacitadas em administrar, né, a sua renda familiar. Eu acredito que isso traz valores para as pessoas. Eu estou usando um exemplo, mas assim, é bem amplo isso, gente. Imagine uma área aí e tenta associar tanto no reino de Deus quanto na sua vida secular, que você vai ver o quanto isso é amplo, né? E quando você traz esse tipo de conhecimento, traz esse tipo de capacitação para as pessoas na igreja, que já está recebendo a palavra de Deus, que está recebendo o chamado de Deus, você traz valores para essas pessoas, e essas pessoas se sentem capacitadas, você ajuda a ativar nessa pessoa o chamado dela, né? Com o seu chamado, com o seu dom, né? Que vai fazer também ativar muitos outros dons também nas outras pessoas. Por isso eu acredito que sim, você pode atribuir tanto no reino de Deus, né, quanto na sua vida secular. Eu particularmente trabalho com designer gráfico e eu uso Tem que falar no microfone. Porque às vezes fala pra eu falar assim, calma, assim, qual que é o ideal, assim? Eu trabalho com artes gráficas, né? Então eu uso isso tanto para eu ganhar dinheiro, tanto para favorecer o reino também, né? Então Olha lá a camisa aí, ó. isso agrega muito e precisa fazer parte da nossa vida. A gente precisa ser crente onde a gente está, sabe? Então não é nem que se isso tem que ser, pode ser dessa forma. Não, isso tem que ser dessa forma. Você precisa ser cristão, você precisa usar tudo que Deus te deu, tanto dentro da igreja, para fora dela. Amém, queridos. E é isso, né? Então, aquilo que Deus te deu, a sua mochila, é o que você precisa. Então, é usar o que Deus ele te deu, em nome de Jesus. Então, ó, outra questão. Como saber se já estou vivendo ou não o meu propósito? Legal. Eu volto naquela questão que eu falei. Eu acredito que tudo começa com intimidade com Deus, né? Se você quer descobrir o seu propósito em Deus, você precisa ter intimidade com Ele, né? Eu quero citar bem rapidamente aqui um dos versículos que eu acho que mais explica esse processo, essa atividade, né? Que está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele nos orienta que a gente tem que ter essa preocupação, né? Essa preocupação de sempre buscar em Deus qual é a vontade dele, né? Quando você está sensível a isso, você está vulnerável, vamos dizer assim, ao Espírito Santo te revelar o que Deus quer de você, né? E você vai começar a atrelar isso com as suas habilidades, né? Você vai descobrir o seu chamado porque vai ser uma coisa natural, né? Então talvez você tenha um sonho, você tenha um objetivo e você na verdade você quer pegar isso e colocar dentro do reino de Deus, e às vezes o conflito está aí. Você tem o seu sonho e você quer que o seu sonho entre no plano de Deus. E isso é difícil, porque primeiro a gente tem que se desligar, a gente tem que se desprender de todas as coisas e buscar intimidade com Deus e deixar claro: Deus, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Então esse processo, esse convívio, essa vivência de intimidade vai trazer o entendimento do que Deus realmente quer de você. Seguinte, muita gente já chegou em mim, né, e falou: como que eu vou saber se o serviço que eu vou trabalhar é de Deus ou não para mim, se aonde eu vou ou não?
mas aonde quer que você vai trabalhar? No shopping, de domingo a domingo, das meio-dia às 10 da noite. Óbvio, uma coisa que a gente precisa fazer, irmão, é ter discernimento, né? Além de intimidade com Deus, a gente precisa ter discernimento. Eu conheço pessoas que, se trabalhassem dessa forma, conseguiriam conciliar isso com a igreja, conseguiriam conciliar isso com o seu chamado, continuaria firme em Deus, mas 80% das pessoas sairiam da igreja, porque elas não iam ter o alimento. E 80% das pessoas que me perguntaram, que não foi poucas, e decidiram ir trabalhar em algo mais ou menos assim, pizzaria à noite e tal, algo que atrapalharia ela, 80% saiu da igreja. Porque a pessoa ela não tem discernimento daquilo que ela pode ser em Deus, sabe? Então a gente precisa realmente ter essa noção. Eu preciso de dinheiro, lógico. Às vezes a pessoa está até para casar, tem que resolver um monte de coisa, tá? Precisa pagar a conta de casa. Eu vou tentar fazer o possível, eu vou trabalhar nesse serviço um mês que seja. Se aquilo estiver me afastando de Deus de alguma forma, se eu não estou conseguindo ter tempo para me alimentar espiritualmente, a pessoa ela tem que ter discernimento e força para poder sair, para renunciar ao serviço e falar, isso daqui está me atrapalhando. E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa ela renuncia a Deus, renuncia à igreja, fala, não, a igreja ela está me atrapalhando a ganhar dinheiro, está me atrapalhando a crescer na vida. E aí isso descumpre o propósito que Deus ele tem na sua vida, porque se você quer alcançar algo que não seja Deus, que não seja a sua salvação, isso é totalmente vão, porque você só vai atrás de dinheiro, ou poder, ou fama, que foi o que a gente conversou também antes de começar. Amém. Vou fazer outra pergunta, que fizeram aqui, é assim, trazer aqui para vocês, como é possível, continuar, subir a montanha e avançar em meio à ansiedade, ou seja, nos dias do qual está vivendo hoje, ou seja, nos dias do qual estamos vivendo hoje, de pandemia, é possível continuar subindo a montanha, mesmo com essa questão da ansiedade, da depressão, todas essas questões que estão envolvidas nos dias de hoje? Ou seja, é possível dar continuidade no seu propósito nos dias de hoje? Eu acredito que seja possível, sim, porque Deus ele nos dá condições para isso, nós estávamos conversando ali há pouco tempo, o Boy até comentou sobre José, José ele teve seus altos e baixos, na sua vida, ele foi preso, ele foi para a casa de Potifar, depois foi preso de novo, e depois ele foi governador do Egito, e nesses altos e baixos o seu coração sempre estava em Deus, então assim, a ansiedade ela vem, estamos vivendo um tempo muito difícil, tempo de pandemia, uma calamidade sanitária, as pessoas estão aterrorizadas, e tem muitas pessoas que estão direcionadas pelo medo, porque o medo tem tomado as pessoas, mas saiba de uma coisa, no meio desses problemas, no meio da pandemia, no meio desse problema que a gente está vivendo hoje, o seu propósito continua sendo o mesmo, o chamado que Deus tem para a sua vida continua sendo o mesmo. Aí eu volto, o que a gente tem que entender uma coisa, a intimidade que nós temos que ter com Deus, a sensibilidade com o Espírito Santo, a busca em Deus tem que ser perseverante, nós temos que perseverar, porque ainda que você olhe ao seu redor e tudo que você vê não fundamente o chamado que Deus tem para a sua vida, você ainda tem que perseverar e crer, porque Deus ele é um Deus do impossível, o possível é capaz de fazer, que é permanecer firme nas promessas do Senhor, na prática é muito mais difícil, mas Jesus ele deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e se você estiver em Cristo, ou seja, o que é estar em Cristo? É você perseverar na palavra, perseverar nas promessas de Jesus, perseverar em cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, ou se você ainda não sabe qual é o chamado, perseverar em buscar em Deus qual é esse chamado,
né? Porque se você tiver essa mentalidade, essa pandemia, a enfermidade, a ansiedade de querer saber o que vai ser amanhã, não irá tomar sua vida e você não vai ser direcionado por ela. Então acho que esse exercício é o que vai te ajudar a manter essa busca pelo chamado em Deus. É isso que a igreja está fazendo, né? Ela está se movimentando de acordo com aquilo que pode. Você tem que ver o que você é capaz de fazer, o que você consegue fazer, o que você pode alcançar. Porque às vezes você não consegue ajudar todo mundo igual a igreja tem ajudado, fazendo vídeo e tal. Mas às vezes você pode ajudar alguém da sua própria casa, que se encontra espiritualmente ferido de alguma forma. Então você tem que ser usado por Deus diante disso, né? Nada é por acaso. Se isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Então você tem que olhar para você e falar: como que eu posso ser usado por Deus? E eu tenho certeza que Deus ele vai começar a colocar pessoas no seu caminho que precisam ouvir Ele. Ele vai começar a mostrar coisas para você dentro da sua casa, de pessoas às vezes que precisam mudar, às vezes até mesmo você, Deus ele vai te mostrar e vai falar: ó, você precisa melhorar nisso, porque você não tem mais a igreja hoje, o templo, graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, mas você não tem a igreja para poder buscar mais na igreja, então você vai precisar buscar eu aqui na sua casa. Então, dessa forma que você precisa entender o que Deus ele tem para você e exercer o seu chamado. Só dentro disso que eles estão falando, só uma palavra simples e rápida, queridos. O mundo pode estar em crise, nós podemos estar em crise, mas Deus não está em crise. Deus continua sendo Deus. Então Deus não está ansioso, não está nada. Deus continua sendo Deus, operando, atuando na vida de todos aqueles que creem e que buscam por Ele, amém? Tem mais algumas outras aqui, não sei se vamos dar tempo de conseguir responder todas, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Quando a pessoa tem um talento para a música, né, especificou para a música, e ela usa isso fora da igreja, ok? Isso aí é o que mais acontece. Você pega qualquer artista relevante, os caras topam, um exemplo, Michael Jackson, o cara top aí em relação a isso. Ele tem um talento, mas ele usou para os seus próprios fins e interesse. Então, aquilo que Deus deu para ele, ele usou para os seus próprios fins e interesses, não para o reino. Então, ele fez sim algo relevante, mas para o mundo, não para o reino. Então, eu não sei se no reino de Deus, ele vai ser, ou ele foi acolhido ou não, que eu não conheço a vida dele a fundo. Mas é isso, então assim, você, na verdade, eu entendo que é um desperdício daquilo que Deus ele te deu. É um desperdício, porque você não vai retribuir para o Criador, você vai retribuir para aquilo que te satisfaz e para os aplausos humanos. Agora, e os aplausos eternos? E aquilo que vem do alto para a sua vida, você não vai receber? Então tem que ver se vale a pena ou não, colocar na balança essa questão. O que adianta eu ser relevante para o mundo, para as pessoas e no céu? Você entra naquela questão, né, do que Jesus ele fala lá, né, que muitos fizeram tantas coisas, mas eu não vos conheço. Então tem que ter esse cuidado. O mundo inteiro e perder a sua alma. Só uma observação sobre isso, X, isso é interessante, porque se a gente for lá em Mateus 25:14, na parábola dos talentos, eu acho que já explica bem melhor isso também, porque o talento ele tinha um objetivo, que era multiplicar para o reino, né? Se a gente fizer uma analogia nessa situação, não foi feita essa multiplicação. Se você tem um dom de tocar um instrumento e você usa para o seu ego, para o aplausos humanos, você não está multiplicando para o reino, se a gente fizer uma analogia com o talento que foi dado para aquela pessoa multiplicar e ela enterrou o talento. Pastor, quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de fazer tudo, né? Antes de eu ter um grupo dentro da igreja de dança, eu dava aula de dança secularmente em escolas e tal, para tirar inclusive crianças de rua, e tiramos muitas pessoas de rua. E quando eu cheguei na igreja com 17 anos, a primeira coisa que eu queria fazer, irmão, era já usar isso. Eu falei, eu tenho já meu talento aqui para dança, eu já tenho meu talento para compor, e eu quero fazer rap,
e dançar, e eu quero fazer isso dentro da igreja. E aí um irmão, um amigo meu, chegou em mim e falou, antes de fazer sua vontade, faz a vontade de Deus. Aí eu, como assim? Ele falou, ó, você já foi para o encontro? Eu falei, não. Ele falou, então vai para o encontro. Processos, você já né? se batizou? Respeitar não. os processos. Então se batiza. Primeiro faz as coisas de Deus, faz aquilo, pergunta para Deus aquilo que Ele quer para a sua vida. Você acha que Deus Ele quer que você já chegue aqui tocando, fazendo as coisas, ou Ele quer que você busque intimidade com Ele? Obviamente que Ele vai preferir que você não faça nada, desde que você tenha intimidade com Ele. E dentro disso, né, como eu posso, como eu sei que estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer no reino dEle? Queridos, quando é aquilo que você faz e queima o seu coração por isso, você sente prazer nisso e sente sim, tudo é questão ligada à intimidade com Deus, porque Deus vai bradar o seu coração, vai colocar prazer em você fazer aquilo, e você vai saber que você vai estar agradando o coração de Deus também, né? E isso vai estar totalmente linkado à intimidade. Por isso que, a princípio de tudo, o que nós precisamos fazer o quê? É fechar a porta do nosso quarto e buscar o Senhor no secreto. E aí tudo vos será revelado. E todas essas coisas vão ser natural na sua vida. Vocês querem acrescentar algo? Pode ir. Só para finalizar, na verdade, como diz lá em Provérbios, né, o princípio do conhecimento é a sabedoria em Deus, né? O temor, na verdade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, você quer ter sabedoria para saber como agir, como descobrir o seu chamado, né? Tema o Senhor, tema a sua palavra, esteja sujeito a Ele, que Deus Ele vai revelar os teus segredos, aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Então, esse é o exercício de nós buscarmos aí ter intimidade com Deus, para descobrir o chamado e cumprir o propósito de Deus. O melhor lugar para você treinar isso, para você descobrir realmente o seu talento, o seu chamado, é na célula. Porque muitas vezes a pessoa já chega na igreja e já quer fazer tudo, mas às vezes ela não tem dom. Quantas pessoas já chegaram aí e falaram, não, eu tenho dom para cantar, Deus vai me usar para isso e aquilo, mas tipo... Tem vontade, né, mas não dom. Tem vontade, mas não tem o talento para isso. Mas a célula é o melhor evento. Primeiro, que vai ter poucas pessoas ali e você vai conseguir expressar ali o seu chamado. Você vai poder falar com o seu líder, vai falar, ó, tenho dom para isso. Antes de eu subir num altar para dançar, né, eu apresentei na célula para 3 pessoas. Só para a gente fechar aqui, tá? Essas últimas duas, eu ia responder junto e tentar ser bem objetivo e rápido aqui por causa do tempo. Para namorar com alguém, tem que estar linkado com o dom e o propósito. E outra questão, só vale para o reino de Deus se eu fizer algo relevante, algo que venha marcar a vida de pessoas, algo que as pessoas vão ver? Então, primeiro, para namorar alguém, a questão do dom não é importante, porque Deus Ele tem um dom específico, né? Para mim, para o Boy, para o X, para cada um de vocês, existem habilidades específicas que Deus tem para cada um de vocês. Então, se a pessoa que você quer namorar, ela tem um outro dom que não seja igual ao seu, isso é irrelevante, isso não é importante. Mas o propósito de vida de ambos tem que ser o mesmo, né? O propósito tem que ser o mesmo. O chamado que Deus tem na sua vida tem que encaixar essa pessoa, né? Para que juntos vocês cumpram o chamado de Deus. Porque, por exemplo, imagine eu tenho um chamado de servir a Deus, né, de estar aqui, pregar a palavra, de ter uma vida de sinceridade com Deus, mas eu estou pretendendo casar com uma mulher que ela não valoriza esses princípios. Vai Né? enterrar o seu talento, né? Então aí não tem como, o jugo é desigual, né? O chamado tem que ser o mesmo, ambos têm que ter o mesmo propósito, porque ambos precisam chegar juntos no destino, né? Como o X falou da montanha, chegando lá em cima no topo, os dois têm que estar juntos, né? Então, para não ter esse peso, tem que ser dessa forma, né? Ou seja, né, dentro de um relacionamento, um ou outro, ambas as partes têm que ganhar a visão daquilo que Deus ele tem para você específico, né? Verdade. Tem que ganhar a visão. Se a pessoa não ganhou a visão que você tem ou que ela tem,
realmente isso sempre vai dar Reino problema lá na dividido- frente. reino Vai dar dividido problema lá não na frente. permanece, né? E em relação a fazer algo relevante, Então, primeiro a gente tem que entender o conceito do que é relevante. Talvez você entenda que ministrar aqui, por exemplo, no palco, é uma situação relevante, até maior do que aquele que limpa o banheiro, por exemplo. Só que quando você busca intimidade com Deus, entender o que é o reino, na verdade, você entende que ambos são relevantes. Né? exatamente. A pessoa que prega a palavra aqui, a pessoa que louva, a pessoa que toca, ela não é maior e nem menor do que a pessoa que limpa o banheiro. O que nós precisamos entender é que o chamado que Deus tem para a minha vida é tão relevante, é tão importante quanto o chamado que Deus tem para uma outra pessoa numa outra área, e que juntos nós estamos cumprindo o propósito de Deus, como um Corpo de corpo, Cristo. como o corpo de Cristo, né? Então, cada um na sua função, a gente está contribuindo para que o propósito de Deus seja cumprido. Então, a relevância, ela é total quando nós temos esse entendimento. Então, se esse for o seu conceito de relevância, você está certo. Mas se esse não for o conceito de relevância, entenda primeiramente o conceito para que você perceba e compreenda que ambos somos importantes no reino de Deus e capazes de fazer a vontade dEle. Igual eu falei, Deus ele vai preferir que você não faça nada e tenha o coração nele, do que você faça tudo com o coração totalmente fora nele. E a gente vê muitas vezes pessoas em altar, mas com o coração totalmente fora em Deus, né? Então a gente precisa realmente ter o coração em Deus para que isso seja cumprido na nossa vida. Amém, queridos. Né? Glória a Deus. Né? Já são 10 horas aqui, vamos estar finalizando esse tempo, né? Espero que tenha abençoado a sua vida, né? Tantos que estão aqui como estão em casa, e você possa aplicar, né? Tudo que foi passado, tudo que foi ensinado para as nossas vidas. E eu quero estar finalizando aqui orando, né? Pela vida de muitos irmãos, né? Que ainda estão passando, ou eles, ou as suas famílias, como a família do Junei, né? Tem outras famílias, né? A irmã da pastora Giovana, e tem outros também que ainda estão passando, né? Por períodos aí de parentes, né, estão hospitalizados ou estão diagnosticados com Covid ou outras enfermidades também. Vamos orar por essas vidas, né, mas não antes agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez também, né. Quero louvar o Senhor que na segunda-feira minha mãe teve alta, né, glória a Deus por isso, depois de quase um mês internada, né, o problema dela não era Covid, mas era algo muito sério também, mas graças a Deus ela venceu, já está em casa, graças a Deus por isso. E também hoje, né, a Nayana, né? Nayana também teve alta, né? Estava internada, ela tinha acabado de ganhar nenê, mas foi internada, mas glória a Deus também que hoje ela teve alta, né? Para a honra e glória do Senhor. O diagnóstico dela era Covid, né? Mas ela venceu também, já está em casa, né? Cuidando da filha e do Dinho, né? Agora o Dinho estava lá, né? Todo cuidando da bebê, né? Papai lá sem o apoio da mãe, agora está a mãe lá também. Então louvamos a Deus por essas vidas e claro, né, tudo que Deus já fez, né, temos o nosso grande milagre, o Edgar também. Então vamos louvar a Deus por essas coisas, mas vamos orar para que Deus continue operando e curando cada uma dessas vidas, né? Sabendo que amanhã temos o culto às 18 horas, você que vai vir presencialmente, estiver dentro do critério, se inscreva lá no link que foi disponibilizado na sua célula para estar aqui. Ou se não estiver dentro desse quadro, está assistindo em casa também, mas não deixe de participar, não deixe de cultuar o Senhor também no dia de amanhã, amém? Então vamos orar por essas vidas, vamos orar por essa noite, abençoando também, pode colocar de pé os irmãos que estão aqui, abençoando cada vida que está aqui, né? Cada um aniversariante, né? Não dá para numerar agora, com certeza vamos esquecer de alguém, mas orar por todos, né? Que estão completando mais um ano de vida também, e por todas essas questões, para que Deus continue curando, operando sobre essas vidas em nome de Jesus. Primeiramente, diante dessa palavra, Senhor, de tudo que foi dito aqui, Senhor, Amém, Jesus. de tudo isso, Pai, que falou em nossos corações, Pai, que a cada dia, Senhor, nós possamos viver o Teu propósito, que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, desenvolver o nosso chamado em Ti, Te buscando, Te servindo, Te adorando, Pai, em nome de Jesus, para que nós, Senhor, sejamos salvos em Tua vinda, Senhor, que, Senhor Deus, em Tua volta, Pai, o Senhor venha nos encontrar Te servindo, Te buscando, firmes em Ti, Senhor Deus, independente da situação,
situação do mundo, Pai, mas que o nosso coração venha permanecer reto em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós queremos orar, Senhor, Aleluia, nesse Jesus. momento, Senhor, por cada pessoa, Senhor Deus, que se encontra, Senhor Deus, com um estado de saúde, Senhor Deus, complicado, Senhor. Queremos orar para que o Senhor, Pai, venha, Senhor Deus, tocar no corpo físico, Senhor, Em nome de especialmente, Jesus. Senhor Deus, as pessoas, Senhor, que de alguma forma estão próximas a nós, Senhor, e nós sabemos, Senhor Deus, que nós não podemos fazer nada além, Senhor Deus, de orar, além, Senhor Deus, de declarar cura. Então nós declaramos, Senhor Deus, a cura sobre a vida de Amém, cada Deus. pessoa, Senhor Em Deus, nome de que ainda, Senhor Deus, se encontra em leito de hospital, tanto, Senhor Deus, nossos parentes ou amigos, mas também, Senhor Deus, as pessoas, Pai, que estão ao redor, Senhor Deus, desse estado, desse país, do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que tudo isso, Senhor Deus, venha passar, Senhor Deus, de acordo com o seu tempo e com a tua vontade, mas que nós a cada dia, Senhor Deus, venhamos, Senhor Deus, permanecer firmes em Ti, Te buscando, Te adorando, Senhor. De nós, Senhor Deus, que estamos aqui nessa igreja, mas também, Senhor Deus, o coração de cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, essa live nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, Senhor Deus, alcançar ninguém, mas o Teu Espírito Santo pode, e nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, irá cumprir o Teu propósito na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos e Te louvamos. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que pôde participar desse culto, né? E nesse momento eu quero que você também, junto conosco, oremos por todos os aniversariantes da nossa igreja. Você que está nos assistindo, está fazendo aniversário hoje, que Deus te abençoe, que Deus te conceda cada dia mais saúde e que a paz que excede todo entendimento esteja com todos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos louvar mais um louvor, que com alegria você possa adorar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus.